Alô, testando. Alô, teste. Testando, teste. Alô, teste. Testando. Muito bem. Neste Hangout, nós vamos comentar um pouco sobre alguns temas também interessantes que eu gostaria de discorrer. Eu vou tirar o vídeo aqui para minha voz não continuar quebrando, ok? Muito bem, o que eu gostaria de comentar com vocês a respeito da indústria governamental, né, em relação à indústria da vida e à indústria da morte. Muito bem, nós temos em todas as atividades humanas, não quero me tornar um crítico praticamente pessimista, embora nós sabemos que na filosofia nós tenhamos duas categorias e duas classes dos filósofos, né? Nós temos os filósofos pessimistas e temos os filósofos otimistas. Os pessimistas são aqueles que não veem muita saída para o futuro da raça humana em suas críticas e asserções. E os otimistas são aqueles que, por sua vez, ainda acreditam numa evolução para melhor. Eu estou incluído, talvez, nos filósofos, não digo filósofos, mas nos pensadores otimistas. Eu acredito que, em meio a toda essa barbárie que nós estamos vivendo, essa corrupção, essa corruptela, esses falsos líderes religiosos, falsos pastores, falsas igrejas, políticos corruptos, nós ainda poderemos dar volta por cima, porque o próprio Criador nos disse, né, que sempre em meio ao trigo se mesclará o joio, ou seja, entre trigo sempre haverá o joio. E nós sabemos que há um ditado popular em que diz também que uma batata corrupta, uma batata podre, ela pode pôr todo as outras batatas em risco, não é? A podridão é algo contagioso, a corrupção é algo contagioso. E nós observamos que nós temos, em todos os segmentos, nós temos pessoas boas e pessoas más. Nós temos sempre o joio misturado ao trigo e o trigo misturado ao joio. Já é uma coisa natural, né? Praticamente um ensinamento já milenar que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Eu tenho a minha fé posta em Jesus, né? E eu admiro muitos dos seus ensinamentos, que são bem presentes, né? São atuais. Praticamente eles são bastante atuais. E o que eu venho a dizer com isso é o seguinte: todos os segmentos, então nós podemos achar pessoas boas e pessoas más. Eu observo que o meu falecido pai, que Deus o tenha, quando praticamente foi acometido de câncer no intestino, determinadas situações que enfermeiros e enfermeiras fizeram para ele, nas nossas andanças e pedidos de socorros, praticamente praticamente assevero e alego que muitas das coisas que eles faziam eu não tinha coragem de fazer. Curativos, banhos e tantas outros cuidados, né, que fugia muitas vezes à nossa tecnicidade. Então nós não podemos esquecer de forma alguma que as nossas críticas elas não são abrangentes, não são totalitárias, mas para quem servir a carapuça, né, nós pedimos que mudem para melhor, que realmente evoluam, né, procurem fazer o melhor de si para um mundo melhor. Então nós observamos que entre os parlamentares, entre os governos, entre os juristas, entre a indústria governamental, entre os políticos, nós sabemos que eles acordam e entendem entre si todas as coisas que estão ocorrendo, todas as coisas que estão passando ao nosso redor, muitas vezes por fazerem vistas grossas, né, praticamente não é, executam o verdadeiro direito. E nós observamos que também pelo lado da indústria da vida,
Nós também encontramos pessoas boas, pessoas más, o joio mesclado ao trigo. São pessoas que estão aí cuidando da saúde, cuidando da assistência médica. Nós temos aí corpo de médicos, corpo de enfermeiros, enfermeiras, né? Auxiliares e todas essas outras atividades pertinentes à saúde, né? No raio-x, nas farmácias populares, enfim. Nós estendemos a nossa gratidão e a nossa simpatia para os da indústria da política, o governamental, os da indústria da vida, né, que estão aí desempenhando o seu papel. E nós observamos que, por outro lado, existe a indústria da morte. Mas, por favor, o que você quer dizer com isso? Nós temos aí sendo pulverizados, nós temos sido praticamente bombardeados por determinados assuntos pela mídia, pela imprensa escrita, falada, televisiva, pela internet. Nós sabemos que muitas coisas nos são prejudiciais. E ao passo que a indústria da vida e a indústria governamental têm conhecimento, elas têm conhecimento desses fatos. E muitas vezes, para o bom andamento do marketing, do capitalismo, das engrenagens que fazem andar a máquina administrativa, muitas vezes fazem vista grossa. E nós sabemos que milhares e milhares de pessoas todo ano falecem, né, devido à indústria da morte. Nós temos aí o tabagismo, que nós sabemos que é um grande fomentador da questão da oncologia, né, do câncer. E, no entanto, nós sabemos que eles estão em todas as vitrines de todas as lojas de conveniências, de todos os bares, de todos os restaurantes, de todos os botecos, de todos os supermercados. Nós observamos a venda praticamente legal desses elementos que fazem parte da indústria da morte. E nós observamos que os gatilhos que são utilizados pela indústria governamental são praticamente para gatilhos que na realidade não vêm a favorecer as vítimas que são ceifadas todo ano pelo uso do tabagismo. E nós observamos que esta indústria governamental tem ciência de todos esses fatores e uma vez o caso praticamente concretizado, o caso praticamente tornado praticamente real, são praticamente levados à indústria da vida, que por sua vez tenta um paliativo, uma luta contra a morte. E devido então às questões mercantilistas, mercadológicas, capitalistas, a indústria governamental não se manifesta. Nós observamos que o fabricante do tabagismo tem que continuar fabricando o tabaco, o produto do tabaco, os cigarros, né, nas suas várias formas, o fumo, etc., para quem é usuário de cachimbo, e dessa forma a coisa continua como se nada tivesse acontecendo de uma forma natural. Por outro lado, nós observamos também que na indústria da vida, entre os médicos e enfermeiros, entre os joios e os trigos deste ambiente, muitos fazem vistas grossas também, porque na realidade não são médicos, né, e não são enfermeiros, mas são açougueiros, ou seja, eles vivem da desgraça alheia. Quanto mais enfermos e quanto mais enfermidades, né, mais praticamente recursos financeiros sobejarão, tanto a nível individual como a nível social e governamental. Então, as verbas serão entregues em hospitais, em tantas outras instituições, para que essas pessoas vítimas da indústria da morte sejam tratadas, entre aspas, né?
Uma outra situação que é bem recente também são os agrotóxicos nos alimentos que nós ingerimos, que tanto é do conhecimento da indústria governamental como da indústria da vida, né? Que são potencialmente altamente cancerígenos. E, no entanto, justamente novamente para não parar a mercadologia, não parar o mercado, a máquina capitalista, para não parar a engrenagem financeira, tanto a indústria governamental como a indústria da vida fazem vistas grossas ao uso de vários tipos de agrotóxicos nos nossos alimentos. E nós somos uma sociedade, como jamais houve na história da humanidade, que estamos praticamente quimitizadas. Né? Nós estamos cheios de químicas. Nós estamos praticamente é, vivendo num organismo praticamente comprometido. Né? Nós estamos vivendo ingerindo a alimentação que é praticamente ingerida pelos nossos organismos, eles nos combatem, né? Então nós temos aí grandes incidências de cânceres, de infecções, de inflamações, praticamente de destruições do sistema imunológico. Nós temos aí câncer de medula, câncer de ossos, câncer encefálicos, câncer da pele, né? Enfim, a incidência de todas essas enfermidades devido à nossa ingestão de alimentos com alta dosagem de agrotóxicos e, portanto, alimentos que provocam o desenvolvimento do câncer no organismo animal. E nós observamos então que isso aí também é um tratado produzido pela indústria da morte e que nem a indústria governamental nem a indústria da vida se preocupam muito. Sabem, estão cientes, essas coisas estão sendo veiculadas em todos os órgãos de imprensa, escrito, falado, televisivo, pela internet, e pouco se faz, né? E se solta a corda para que a máquina não venha a parar de uma forma abrupta. O show deve continuar, mesmo que milhões e milhões de pessoas sejam ceifadas e praticamente assassinadas todo ano devido a essa incoerência da indústria governamental em relação à indústria da vida e em relação à indústria da morte. Nós observamos também que vários hormônios que são injetados em animais, carnes bovinas, suínas, em praticamente ovinos, né? Em aves, etc., nós sabemos que são altamente prejudiciais para o organismo humano. E nós observamos que o mercado, para ter um tempo menor de abate, para com isso terem os seus lucros, eles praticamente usam esses hormônios para um abate precoce dos animais que nós ingerimos e que provavelmente também trarão prejuízos, com certeza, ao corpo humano. Isso também é de conhecimento da indústria governamental, da indústria da vida, né? E provocado, mais uma vez, por questão financeira, capitalista, mercantilista, mercadológica, pela indústria da morte. Então, nós observamos que um outro caso bastante interessante, que foi veiculado na mídia por esses dias, são os corantes que são colocados em alimentação, em sucos, né? A questão do formol no leite e todos esses outros ingredientes que se colocam para a preservação da validade do produto. Né? Nós temos aí o leite bastante envolvido em químicas, em determinados produtos que são altamente prejudiciais ao nosso organismo, e, no entanto, eles são liberados, tanto quanto o tabagismo, tanto quanto os hormônios, tanto quanto os agrotóxicos, né? Tanto quanto os corantes e outras coisas mais. E nós observamos que a vida está valendo menos
cada dia mais valendo menos que o dinheiro. E para que essas multinacionais, essas empresas, venham a continuarem a fomentando bilhões e bilhões de dólares por segundo, nós é que pagamos o pato. Né? Nós é que temos um corpo fragilizado, nós temos um corpo praticamente debilitado, doente, né? E algumas, eu não me estou muito bem lembrado, mas algumas pesquisas que eu pude ler por esses últimos tempos nos alertam que, não sei muito bem dizer para vocês a porcentagem, mas o índice de câncer e de outras enfermidades nos próximos anos praticamente aumentarão de forma abrupta e de forma preocupante. Então eu gostaria de deixar uma pergunta, né? No começo eu disse que nós temos os filósofos otimistas, os filósofos pessimistas, nós temos também os críticos em todas as áreas, críticos da música, críticos da literatura, críticos praticamente da política, né? E nós precisamos sermos críticos de nós mesmos. Se nós não nos preocuparmos conosco, praticamente os donos de grandes empresas jamais se preocuparão. Né? Os nomes grandes da indústria jamais se preocuparão, porque o interesse na realidade é nos usar como consumidores, consumidores letais, né? Consumidores que estão caminhando para a morte e praticamente consumirmos todos os produtos produzidos por essas multinacionais para que eles possam continuar fomentando bilhões e bilhões de dólares por segundo e, em detrimento a essa situação, pouco importa a saúde do ser humano, uma vez que no capitalismo o dinheiro tem que falar mais alto. E nós observamos também que quando a enfermidade nos assola, também o dinheiro continua sendo praticamente um elemento notório. É dinheiro que corre do SUS, é dinheiro que corre em cirurgias, é dinheiro que corre em hospitais do câncer, é dinheiro que corre para as mãos dos médicos, dos açougueiros, né? Enfim, nós observamos que existem sempre os dois lados da moeda. Aqueles que vão operar, vão laborear, vão trabalhar para realmente o nosso bem-estar, a nossa cura, com bastante cuidados e atenções, e outros que praticamente vão nos ter como números, nada mais do que números, para receberem os seus honorários, né? E muitas vezes eu considero que existem bons médicos, existem bons enfermeiros, mas na grande maioria das vezes nós nos encontramos como bois e vacas prontos para irem ao matadouro. E quando a situação não tem mais saída ou é aflitiva, não nos resta muito mais do que a morte precoce. Então eu gostaria de chamar a atenção da indústria governamental, da indústria política, para que pudesse estar revisando essas situações. Eu acho que o dinheiro não deveria, ele é hoje em dia caracterizado como acima do ser humano, mas não deveria ser acima do ser humano e acima da vida. Então nós temos aí um sistema governamental, uma indústria política governamental, uma indústria da vida que faz vistas grossas à indústria da morte. E nós sabemos que os próximos anos muitas pessoas serão acometidas de várias doenças graves, né? Porque a máquina capitalista, a mercadologia, as multinacionais, o capitalismo selvagem, o materialismo exacerbado, o consumismo que fomenta bilhões e bilhões de dólares por ano às multinacionais, não podem parar. Então eu gostaria também de deixar aqui a minha contribuição, também fazendo parte desse sistema, como um ser humano, como um Homo sapiens que sou, como um indivíduo dotado de razão, para que vocês pudessem amenizar um pouco
o problema de tantas pessoas que estão sendo vitimadas anos atrás de anos, por causa da avareza, por causa do egoísmo, por causa do materialismo, do capitalismo, né, por causa do dinheiro, né, sendo que o que deveria ser primado e o que deveria ser valorizado seria a vida do ser humano. O dinheiro deveria ser um meio, né? O dinheiro deveria ser um meio de atuação para a preservação da vida e não praticamente um fim. Hoje todo mundo luta, todo mundo briga por um espaço, por uma profissão, pelo dinheiro, não para termos um mundo melhor, para termos uma raça mais conscientizada, mais razoável, né? Mais evoluída, mas tudo por dinheiro. Nós vemos maridos e mulheres se separando por causa que encontra-se um outro cônjuge mais rico, mais bonito, ou mais apresentável, com maior poder aquisitivo. Nós vemos o dinheiro falando alto muitas vezes no seio da família, pessoas lisonjeando familiares mais abastados e menosprezando muitos mais pobres. Nós vemos na sociedade também pessoas praticamente de altos postos, pessoas sendo paparicadas, sendo lisonjeadas, enquanto as pessoas do povo, as pessoas mais pobres, embora honestas, não corruptas, né, não tenham muito valor. Então o dinheiro realmente está falando muito alto. Muitas pessoas da indústria governamental, da indústria da vida, da indústria da morte, se prostituem por causa do dinheiro, se adulteram por causa do dinheiro, se corrompem por causa do dinheiro, né? E nós sabemos que na nossa pequena visão, na nossa pequena interpretação do que seja a vida deveria ser mais valorizada que o dinheiro, que um pouco de papéis no bolso ou numa conta abastada em um banco. E nós sabemos que quando realmente existe uma catástrofe, o dinheiro de nada nos favorece. Se tivermos aí uma inundação, se tivermos, por exemplo, uma situação praticamente desse porte, uma catástrofe iminente, natural, nós observamos que todos esses bancos ficariam submergidos, todos os tesouros submergidos com eles, todos os papéis submergidos com eles. Nós sabemos que se houver um terremoto também de alta proporção, nós sabemos que espigões nenhum vão parar de pé, nem aqui, nem no Japão, nem em Dubai, nem em Nova York. Nós sabemos que os elementos da natureza, providenciados e administrados pela economia de Deus, eles podem de um momento para o outro pôr tudo a ruir, pôr tudo a perder-se, né? Então, nós precisamos observar que com tudo isso a matéria ela é perecível, mas o homem contém uma centelha dentro de si que além do seu corpo material, o seu corpo físico, ele tem uma alma doada e dada por Deus, e essa alma ela é imortal para conviver com Deus na eternidade ou ir para o inferno conviver com o diabo também pela eternidade. E nós observamos que o próprio Senhor Jesus disse, né, que esse local é um local em que a Bíblia diz que haverá pranto, choro e ranger de dentes. Também em outra situação, o próprio Senhor Jesus nos disse que é um local em que o verme e o germe e a carne não morrem e o fogo não se apaga, é um fogo inextinguível. Nós observamos a parábola do rico e de Lázaro, né? Em que um foi para o seio de Abraão, depois da morte material, da morte física, e o outro foi para um local de tormento. E se você quiser continuar lendo, você pode ler, né? E a Bíblia é muito clara em dizer que nós seremos, no pós-mortem, seremos julgados segundo as nossas obras. E existe uma palavra muito interessante na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus, o santo e justo Criador, ele destruirá todas aquelas almas que destroem o mundo.
Porque na realidade o mundo foi algo deixado por Deus nós, para que nós pudéssemos dele, a partir dele, vivermos e tirarmos o nosso sustento e a nossa existência. Da água, dos alimentos, dos animais, da terra, né, do produto da terra, da chuva, e tantas outras coisas mais, né, do oxigênio. E nós não estamos mais valorizando a vida, e muito menos o Criador, mas nós estamos valorizando a criatura em poder, né? A criatura em exaltação, a criatura em domínio, né? E a criatura em destaque. E nós sabemos que muitas dessas pessoas estão praticamente corrompidas, prostituídas, adulteradas e cegadas pelo poder do dinheiro, pelo poder material. E nós observamos que o sarcófago para onde nós vamos e levaremos o nosso corpo e a nossa esquife, o nosso caixão, não possuem gaveta. E eu já estou com 50 anos de idade praticamente, e eu não vi até hoje alguém que morresse e pudesse levar um pouco de terra da sua fazenda, umas cabeças de gados no seu caixão, algumas barras de ouro da sua conta bancária, alguns montículos de dólares empilhados em um cofre particular, nenhuma Mercedes-Benz. Nunca vi alguém poder levar consigo uma Ferrari última geração ou o prêmio de uma loteria. Então eu gostaria de deixar aqui o meu apelo, né, para a indústria governamental, para a indústria dos políticos, para a indústria dos juristas, todos aqueles que estão no nível administrativo e principalmente os de escalas maiores, praticamente os de altos escalões, que têm mais poder de fogo. Também a indústria da vida, né? Mesmo entre o joio e o trigo, os médicos e os açougueiros, os enfermeiros e os praticamente auxiliares de açougueiros, e também a indústria da morte, que praticamente é responsável pela, pelo dizimar de tantas almas a cada ano que passa, por causa do egoísmo, por causa praticamente de questões capitalistas e mercantis, né, em que se coloca o dinheiro sendo mais valorizado que a vida humana, que o ser humano, ou até mesmo que a alma do ser humano, que aí se torna uma blasfêmia contra o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E se todas as coisas estão sendo feitas através de vistas grossas aqui na terra por vários líderes, nós temos a certeza que os olhos de Deus estão bem abertos. E a Bíblia diz que Deus não dorme, não tosqueneja, não descansa, né? Ele trabalha diuturnamente. A Bíblia fala no Apocalipse sobre os 7 espíritos, que na realidade são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra. E esse Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que possui presciência e tem aceidade, ele sabe de todas as coisas e no momento certo ele opera segundo o seu querer e a eficácia do seu poder e as suas profecias que foram reveladas através da boca dos profetas na Bíblia Sagrada. E nós estamos percebendo que todas as coisas estão se cumprindo, o amor já se esfriou praticamente de quase todos, a iniquidade está por todas as partes multiplicadas, a corrupção não dormita, né? A mentira, a falsidade, o engano, os políticos corruptos, os falsos líderes religiosos, falsos pastores, que eu não me canso de falar, falsos profetas, falsos mestres. O Evangelho de João 10 os chamam de ladrões, Jesus os chama de ladrões, mercenários e salteadores, né? Lobos rapazes, lobos vorazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre.
né? Então nós estamos aí diante de todas essas situações e gostaria de colocar vocês a pensar um pouco e usar a razão. E não nos esqueçamos que toda a causa, nós temos um efeito, né? Para uma causa, nós temos um efeito. E no caso do ser humano, em relação à razão, nós temos consequências. Então, todas essas denúncias que nós estamos vendo aí sobre agrotóxicos na alimentação, corantes nos alimentos, químicas demasiadas nos leite, nos vacinas de hormônios nos animais, né? O tabagismo, todas essas coisas que provocam doenças, cânceres, degeneram a nossa vida, nos nossos organismos, que praticamente é um sacrilégio, é um atentado contra Deus que nos criou a sua imagem e a sua praticamente e semelhança. Isso é uma abominação, um desacato, em que praticamente estão adorando mais a criatura do que o Criador e a obra do Criador. Então eu gostaria de deixar aí um parênteses para vocês aí que estão no topo aí desta hierarquia, que estão no alto escalão aí, determinando leis, né? Outorgando leis, ora destruindo leis, ora revogando leis, e praticamente observar um pouco mais e valorizar um pouco mais a vida, para nós podermos realmente usufruir daquilo que o nosso Criador nos deu, sem interferências. Nós observamos também que existe uma passagem bastante interessante. Muitas vezes Deus não interfere na situação do homem, e ele diz que o preço do pecado é a morte, né? Nós observamos que pecado é uma palavra latina ou grega, que no latim pecare significa errar o alvo, né? Ou cometer um erro. E na realidade não é só o pecado de homossexualidade, o pecado de adultério, de prostituição, de roubo, né? Então pecado é tudo aquilo que, a regra geral, praticamente, se erra o alvo ou se comete um erro, seja em qualquer área que for. E quando nós cometemos um pecado ou erramos o alvo, nós precisamos voltar, nos corrigirmos e tentarmos fazer de novo e fazer melhor. Então, que todas essas denúncias que estão sendo feitas a nível da imprensa falada, escrita, televisiva, na internet, que as autoridades competentes possam estar se mobilizando e refreando um pouco essa questão dos alimentos que nós estamos ingerindo, consequentemente nos trazendo morte precoce. Eu agradeço então a oportunidade. Até um próximo Hangout. Uma boa noite. Alô, testando. Alô, teste. Testando, teste. Alô, teste. Testando. Muito bem. Neste Hangout, nós vamos comentar um pouco sobre alguns temas também interessantes que eu gostaria de discorrer. Eu vou tirar o vídeo aqui para minha voz não continuar quebrando, ok? Muito bem, o que eu gostaria de comentar com vocês a respeito da indústria governamental, né, em relação à indústria da vida e à indústria da morte. Muito bem, nós temos sempre o joio misturado ao trigo e o trigo misturado ao joio. Já é uma coisa natural, né? Praticamente um ensinamento já milenar que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Eu tenho a minha fé posta em Jesus, né? E eu admiro muitos dos seus ensinamentos, que são bem presentes, né? São atuais. Praticamente eles são bastante atuais. E o que eu venho a dizer com isso é o seguinte: todos os segmentos, então nós podemos achar pessoas boas e pessoas más. Eu observo que o meu falecido pai, que Deus o tenha, quando praticamente foi acometido de câncer no intestino,
determinadas situações que enfermeiros e enfermeiras fizeram para ele nas nossas andanças e pedidos de socorros, praticamente praticamente assevero e alego que muitas das coisas que eles faziam eu não tinha coragem de fazer. Curativos, banhos e tantas outros cuidados, né, que fugia muitas vezes a nossa tecnicidade. Então nós não podemos esquecer de forma alguma que as nossas críticas elas não são abrangentes, não são totalitárias, mas para quem servir a carapuça, né, nós pedimos que mudem para melhor, que realmente evoluam, né, procurem fazer o melhor de si para um mundo melhor. Então, nós observamos que entre os parlamentares, entre os governos, entre os juristas, entre a indústria governamental, entre os políticos, nós sabemos que eles acordam e temos em todas as atividades humanas. Não quero me tornar um crítico praticamente pessimista, embora nós sabemos que na filosofia nós tenhamos duas categorias e duas classes dos filósofos, né? Nós temos os filósofos pessimistas e temos os filósofos otimistas. Os pessimistas são aqueles que não veem muita saída para o futuro da raça humana em suas críticas e asserções. E os otimistas são aqueles que, por sua vez, ainda acreditam numa evolução para melhor. Eu estou incluído, talvez, nos filósofos, não digo filósofos, mas nos pensadores otimistas. Eu acredito que, em meio a toda essa barbárie que nós estamos vivendo, essa corrupção, essa corruptela, esses falsos líderes religiosos, falsos pastores, falsas igrejas, políticos corruptos, nós ainda poderemos dar volta por cima, porque o próprio Criador nos disse, né, que sempre em meio ao trigo se mesclará o joio, ou seja, entre trigo sempre haverá o joio. E nós sabemos que há um ditado popular em que diz também que uma batata corrupta, uma batata podre, ela pode pôr todo as outras batatas em risco, não é? A podridão é algo contagioso, a corrupção é algo contagioso. E nós observamos que nós temos, em todos os segmentos, nós temos pessoas boas e pessoas más.